Olá, boa tarde a todas e a todos que nos acompanham aqui na TV Câmara. Hoje, quarta-feira, a gente recebe para o nosso bate-papo semanal o vereador Ike Ketz, do Progressistas. Boa tarde, Ike. Obrigada pela presença. Boa tarde, Karen. Prazer estar conversando contigo, conversando com a população por mais um dia. Mais um dia. Vamos esclarecer, vamos começar já o TV Câmara esclarecendo sobre a questão dos projetos das concessões. Existem vários projetos de concessão aqui na Câmara, mas dois específicos que falam a respeito da Central de Informações e do DEC da Praça. Algumas pessoas confundem achando que é o mesmo projeto, mas não são o mesmo projeto, né? Exatamente. E até isso acaba se tornando um pouco até polêmico, né? Porque a gente está falando da praça central da nossa cidade. Então tem aquele espaço ali, ele é dividido em dois. Nós temos a Central de Informações, ela fica de costas para a praça, e temos o DEC, né, o antigo laguinho que tinha ali, com os peixinhos e tal, que em razão de infiltrações, de uma série de problemas, foi transformado em um DEC. Então são dois projetos, duas concessões diferentes que estão sendo estudadas aqui na Câmara de Vereadores. Na minha época tinha tartarugas naquele laguinho. Tartarugas, então quem se lembra aí, manda uma... Quem tiver foto dessa época que tenha tartarugas, manda ali, por favor, na TV Câmara pra gente. Vamos falar então sobre o primeiro projeto, então, que trata da concessão da Central de Informações. Do que exatamente trata esse projeto? A Central de Informações, a gente pode tratar como um problema ou como um desafio. E isso já acontecia em antigas gestões. A gente diz lá na época do Pedro Bertolucci, na época do Nestor, nas primeiras gestões, o FEDOCA passou pelos mesmos desafios, né, de transformar aquela Central de Informações, que é um prédio antigo, né, ele tem os seus servidores que fazem o rodízio na Central de Informações e nos dois pórticos de Gramado, tanto de acesso lá na Várzea Grande quanto o de Nova Petrópolis. Então são 6 servidores, mas sempre foi um trabalho difícil de ser feito. Por quê? Porque o poder público ele tem algumas coisas que não podem ser oferecidas, ele não pode realizar o que é feito na parte privada. Ou seja, um aluguel de um carrinho de bebê, um aluguel de patinete, algum pacote de transporte, algum outro pacote de alguma visitação de um parque. Isso o poder público ele não pode fazer. O que faz com que reduza muito a atuação da Central de Informações. Então, eu até faço o convite para que as pessoas vão lá e conheçam os desafios, porque a pergunta mais feita dos turistas lá dentro da Central de Informações é: tem o mapa de Gramado? A segunda pergunta mais feita: onde fica o banheiro? E a terceira pergunta: posso carregar o meu celular? Ou seja, a gente vê que precisa exatamente de dar um novo olhar para a Central de Informações. E por isso o Executivo entendeu de que era a hora de dar um passo mais arrojado, né, e buscar em parceria, né, com as entidades uma transformação da Central de Informações para que possa ser feito um multisserviço e que a gente possa qualificar ainda mais o atendimento para quem nos visita. Então, esse foi o entendimento, né? Ele se torna um pouco polêmico porque as pessoas pensam assim, não é mais do gramadense, quando na verdade, sim, continua sendo um espaço onde ele é público, mas a gente precisa de mais carinho e hoje o Executivo ele não tem condições de fazer aquele projeto maravilhoso e grandioso em tão pouco tempo. Então, por isso foi, né, a Secretaria de Turismo resolveu criar essa concessão da Central de Informações. Até como forma de dados, a gente tem um decréscimo de pessoas buscando a Central de Informações desde o ano de 2015, onde a gente tinha em torno, em 2015, de 120 mil pessoas que visitavam o Centro de Informações, e passou até o ano de 2019, antes da pandemia, passou para 30 mil. Ou seja, a gente tem uma visitação de 6 milhões de pessoas por ano
e apenas 0,5% das pessoas utilizam a central de informações. Aquele espaço ele é nobre, é um espaço que precisa ser valorizado. E hoje ele tem a possibilidade de também trazer um retorno financeiro, né, para os cofres públicos, para criar mais ações em prol do turismo. Por isso que está sendo trabalhado, né, ele se tornou polêmico, por isso que ele demorou mais para ser digerido, ele está em torno de 120 dias sendo trabalhado, né, esse projeto de lei, e ele precisa de todo o esclarecimento possível. A era da informação, numa central de informações, né, é um dilema para todo mundo que hoje em dia quer se comunicar, né? Isso. Sem dúvida nenhuma. Bom, agora vamos passar para o DEC, então, que é outro projeto, não é o mesmo projeto, embora esteja no mesmo local, Isso. teoricamente. E sobre o projeto da concessão do DEC. O DEC, né, o antigo laguinho, que era maravilhoso, que tinha as tartarugas, tinha os peixinhos. Agora eu me lembrei, tu falou de foto, eu tenho uma foto do meu filho lá, brincando com os peixinhos ali. Infelizmente, né, em razão daquele prédio público precisar de reformas da manutenção e ter muito custo para o executivo, né, na época o governo então Fedoc e Evandro decidiram a gente precisa resolver isso, tem muita infiltração no banheiro público, tem que resolver. Acabaram secando, né, a opção na época tida como correta, vamos criar um DEC ali e depois vamos estudar o que pode ser feito naquele local. Passados anos, né, hoje, um novo desafio, o DEC está lá, né, ele precisa de reformas novamente, né, e aí também foi pensado, vamos criar algum espaço cultural, vamos criar mas ainda gera custo para o município. E nós temos um gravante ali. Os banheiros públicos, que eram exemplos, né, para o mundo, dá para se dizer, Gramado, todo mundo que vinha a Gramado vinha para o banheiro público e via uma maravilha, né, hoje eles estão carentes, né, de reformas. Né, até foi feita através de licitação, e a gente sabe os riscos de licitação, né, o controle que tem que ter daquilo que tu adquire ser realmente cumprido, né, foi feita uma reforma, mas hoje precisa ser feito mais. Então, a opção de utilização do DEC hoje, a concessão, o concessionário, ou seja, o concessionário ele é um locatário. A gente tem, assim dizer, não é uma venda do local lá, ele continua sendo público, mas o concessionário ele se responsabiliza pela manutenção do banheiro público, né? Onde tu tem funcionários, né? Onde tu tem que ficar por mais horas, né, ali quando nós temos eventos, principalmente o Natal Luz, o acendimento das luzes. Antes o banheiro público ele tem que fechar mais cedo. A central de informações é o mesmo caso, ela fecha às 18 horas. Ela não pode ficar até às 22 horas hoje aberta ali para receber a população. Então hoje o concessionário do DEC, que é para a utilização de alimentos, e agora veio uma mensagem retificativa, é um ajuste no projeto, ela é para ser da grife Gramado. Então, vendendo produtos, né, que são feitos pelos gramadenses, né, e vendendo o gramado na praça, ali no DEC. Esse é o intuito. Então, é a gente ter uma estrutura melhor de recepção também para os nossos visitantes, né, uma coisa muito mais agradável. E eu até sou favorável. Hoje, se nós formos até para a rodoviária de Porto Alegre, vamos dar um exemplo, o banheiro da rodoviária ele tem um custo, ele tem um valor. Né? É uma questão da gente até averiguar, porque o banheiro hoje de Gramado ele é totalmente gratuito. Eu acho que alguma coisa já poderia estar sendo cobrada, né, para reinvestir naquele local. Esse é um problema que a gente frequentemente percebe, ainda mais em prédios antigos, né? É a mesma coisa que uma casa antiga. Às vezes tu vai fazendo reformas paliativas e o problema só fica prolongado. A Exatamente. gente tapa buraco, né? Mas o buraco continua lá. E aí, daí o problema só vai se agravando. Exato. Ou como a doença, na verdade, né? Quando a gente não trata logo no início, ela vai se agravando, o tratamento sempre
fica maior depois. Exato, a gente vai só no paliativo e precisam ser tomadas medidas urgentes agora para realmente a gente... O turismo está bombando de novo em Gramado, graças a Deus, então a gente tem que ter novas opções, novas ideias, pensar um pouco fora da caixa. Foi dito também que ali na Praça Major Nicolete, uma das concessões estava tratando, por exemplo, sobre ser um café, no deck da praça, né? E a gente queria a tua opinião sobre, porque esse é um outro assunto polêmico também que girou nas redes sociais, a gente viu o pessoal comentando a respeito de ter ou não ter um café no deck da Praça Major Nicolete. Eu acredito que o sol nasce para todos, eu acho que é importante, por isso que foi conversado e foi levado até com as entidades essa conversa, né? O café, eu não me oporia ao café, eu acho que se é uma forma legal de ser colocado lá, eu acho que ele pode ser feito sim. Acho que dá para colocar um café, dá para colocar a loja da grife, não vai ser só o café, mas o concessionário ele precisa ter a rentabilidade para manter o local, pagar a concessão e ainda administrar o banheiro público da nossa cidade. Então, seja a atividade que for feita ali, né, logicamente que ela não seja agressiva, que não seja uma atividade turística predatória, que aquilo que é a preocupação das nossas entidades, eu acho que pode ser feito sim. Acho que a gente tem condições e eu acho que merece. A gente precisa resolver aquele ponto de Gramado. Então tá bom. Mais alguma consideração que eu esqueci de perguntar? Não, esse projeto de lei, voltando a destacar, com 120 dias que eles estão sendo estudados, que eles estão sendo debatidos, e essa é a importância, né? Os editais já está comprometido junto com o Contur, né, que os editais de licitação sejam feitos juntamente com as entidades, né? Se hoje a gente vê que a competência de utilização daquele espaço não está sendo cumprida pela Secretaria de Turismo, como aconteceram nos outros anos, essa dificuldade de gestão daquele local não está sendo feita pela Secretaria de Turismo, que nós sejamos os fiscais, né, os vereadores, as entidades, o trade turístico, né, que ele se envolva, e ele está sendo chamado para isso, para montar o edital de licitação, e sim, o concessionário, descumprindo qualquer regra do contrato de concessão, ele vai ser automaticamente retirado daquele local. Então, que nós sejamos os fiscais, né, daquilo que precisa ser feito. Muito bem. Então, bela mensagem e responsabilidade também que a gente passa para o gramadense, que costuma ser um ótimo fiscal mesmo, né? Com certeza. Exigente e isso é fiscal, importante. né? É o jeito gramadense de fazer as coisas, né? Gramado é o que é, se ela é um sucesso, é porque ela sempre teve uma parceria público-privada, né, muito atuante, né? A comunidade, ela é inquieta, ela está preocupada com o seu bem, e isso é o mais importante. E ela tem que ser ouvida e ela tem que ser atuante. Isso é perfeito. Ótimo, então. Então, muito obrigada mais uma vez, vereador Iquiquetes, por esse bate-papo. Espero que tenha sanado algumas dúvidas, né, em relação a esses dois projetos polêmicos que continuam tramitando aqui na casa. Quem quiser, sim, interar um pouco mais sobre os projetos, foram amplamente debatidos nas sessões ordinárias nas segundas-feiras. Tem várias publicações nas redes sociais dos vereadores também. E acompanhem, né, as nossas novas sessões agora. Com certeza esse projeto vai à votação, né? Ele vai à votação, ele precisa ser debatido. A gente precisa ver qual o futuro realmente desse espaço público de Gramado. Exatamente. E os moradores de Gramado, como sempre, mantenham-se eternamente vigilantes. Com né? certeza. Que a cidade é nossa, né? Sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, vereador Iquiquetes, muito obrigada a todos e a todas que nos acompanharam até agora. A gente fica por aqui e amanhã a gente tem o vereador Joel da Silva Reis, do Progressistas, aqui na TV Câmara. Até mais.